E hoje aqui no Grupo Destaque, este carro que já passou por aqui, porém somente no ato do seu lançamento, é o Peugeot E2008 GT. E eu vou te mostrar como é que esse carro se comporta efetivamente andando na cidade. Sim, ele é um carro que tem proposta estritamente urbana, um carro que traz uma série de recursos para você e eu vou te mostrar em detalhes a partir de agora. Mas olha, se você caiu de paraquedas aqui no canal do Grupo Destaque, eu já quero pedir para você deixar aí o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. E curta também a nossa rede social, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais em grupodestaque.com.br. Vem conhecer o E2008 GT. Bom, aqui na dianteira do Peugeot E2008 nós temos a identidade visual da marca. Então nós temos aqui estes faróis que tem as garras do leão e também o dente de sabre. Aqui embaixo nós temos os faróis de neblina totalmente em LED, tá? Não tem nada halógeno aqui. Nós temos aqui no para-choque, olha, todos os sensores de estacionamento, aqui também e deste lado também, assim como os sensores aqui para poder garantir a sua segurança, é o sensor de colisão do carro, tá? Aqui nós temos o logotipo da marca, essa grade frameless, que faz um acabamento bastante bonito aqui com esses detalhes na cor azul. O nome do carro aqui, 2008. E debaixo do capô, bom, debaixo do capô nós vamos ter aqui o conjunto elétrico do carro, o conjunto que entrega para ele 136 cavalos de potência e 26,5 kgfm de torque, tá? Aqui nós temos todo esse conjunto. Parece realmente que nós temos um motor aqui, né? Um motor a combustão, motor térmico, mas não. Aqui o conjunto é totalmente elétrico. São 136 cavalos, como falei, 26,5 kgfm de torque. E aqui nós temos um câmbio de apenas uma marcha. A traseira do E2008 parece bastante até a do 3008, né? Nós temos aqui essas lanternas, onde nós temos as luzes aqui do carro e também as luzes de seta e ré. Bastante bonito, bastante eficiente. Aqui nós temos essa barra preta que liga de uma lanterna a outra e aqui nós temos o escrito da marca e, curiosamente, o leão, que não tem no 208. O 208 ele tem somente aqui o escrito Peugeot, ele não tem mais o leão. Isso porque a marca está passando por uma mudança visual, aonde na verdade esse leão aqui dá lugar para o escudo. Aqui nós temos as inscrições GT, a inscrição E2008 e aqui no para-choque nós temos também todos os sensores para garantir que você não vai bater em nenhum obstáculo. Agora, falando de porta-malas, bom, nós temos aqui um porta-malas de 405 litros de capacidade. É um porta-malas que está dentro das medidas aí do segmento e aqui nós temos este encaixe para você poder levantar. O porta-malas tem 2 andares, tá? Esse tampão aqui eu posso baixar ele para deixar um pouquinho maior o espaço ou então eu posso colocar aqui o tampão de volta na altura dele para você poder carregar objetos menores. Olha, objetos aqui da altura de aproximadamente 1 palmo. E aqui na parte de baixo nós não temos o step, nós temos aqui um kit de reparo dos pneus, tá? E temos também o equipamento de carga. Olha, você vê aqui, né, o cabo e tal, o transformador, tudo para você poder conectar na tomada aí da sua residência. Então, nós temos aqui um porta-malas bastante bom, muito bem acabado, diga-se de passagem. E agora, vamos lá para dentro que eu quero te mostrar como é que é o espaço traseiro do E2008. Deixa eu levantar o encosto aqui para poder ficar melhor acomodado. Muito bem, aqui olha, nós temos 2,60 m de entre-eixos aqui no E2008. Banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,90 m de altura, ou seja, você que tem estatura um pouco menor vai ficar muito bem acomodado aqui. E nós temos, olha, aqui na porta, acabamento totalmente em plástico, mas é um plástico de boa qualidade, tudo muito bem feito. Esse plástico aqui, olha, imitando fibra de carbono, aqui a maçaneta, aqui nós temos
o apoia-braço acolchoadinho, o botão para você fazer a abertura do vidro traseiro. E aqui, olha, nós temos duas portas USB somente, tá? Somente duas portas USB, não temos aqui saída de ar. Aqui atrás nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, o cinto de 3 pontos, aqui também para todos os ocupantes. Não temos aqui nenhum apoia-braço com porta-copos. Temos aqui o Isofix, né, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, que curiosamente também tem no banco dianteiro o Isofix, coisa difícil de ver, né? E aqui, olha, minha cabeça, ela fica bem próximo do teto, porque ele tem aqui, olha, este vão para justamente acomodar a rede, a tela aqui do teto solar, né, que ela é manual, ela não é automática, e aí, então, você fica muito bem acomodado aqui no E2008. Aqui, olha, no meio das suas pernas, na porta, você tem esse cestinho aqui para você colocar objetos menores, colocar uma revista, enfim, né? Tá tudo aqui para você utilizar. Bom, aqui na dianteira você tem tudo que você esperaria de um carro como este, tá? Então você tem aqui, olha, painel totalmente em toque macio, você tem aqui um acabamento muito bem feito. Deixa eu mostrar aqui o volante, olha, que tem ajuste de altura e também de profundidade, tá? Deixa eu deixar aqui na posição que eu gosto e deixa eu mostrar para você o painel aqui do E2008, olha, um painel bastante bonito, bastante bem feito, seguindo, né, a tendência da marca. Aqui, olha, é a minha visão exatamente do iCockpit, tá? E eu já vou mostrar para você o cluster. Aqui nós temos o volante, tá? Que é aquele volante pequenininho. Aqui nós temos, olha, a inscrição Peugeot e a inscrição GT aqui. E nós temos a nossa central multimídia, uma central de 10,2 polegadas, central bastante competente, porém é uma central que eu achei confusa, tá? É uma central que, olha, você tem os comandos dela por meio destes botões aqui, olha, na parte de cima, tá? Não é nas teclas. Você tem os botões aqui na parte de cima, então você tem aqui o botão para você acionar o rádio, o climatizador, o GPS que é nativo, configurações do carro, telefone, aplicativos e também o modo de energia. E aqui, olha, você tem esses botões que eles são os aquecedores dos bancos dianteiros, tá? Lembrando, eles só aquecem, eles não resfriam o banco, tá? Então, tudo que você operar, você vai operar pela central e também por meio destes botões aqui. Então, olha, rádio, tá aqui, rádio, climatização, somente aqui pela tela, tá? Então você tem aqui os ajustes de velocidade, de temperatura e também aonde você coloca o fluxo do ar do carro, tá bom? Isso daqui, olha, esse reflexo do sol não incomoda, tá? Ele tá pegando bastante aqui na câmera, porque o sol tá bem em cima, mas ele não chega a incomodar não. Então, você pode ficar tranquilo que dirigindo o carro você não vai sentir incômodo em relação a isso. Aqui nós temos o GPS nativo, tá? E aí, nós temos aqui configurações do carro. Aqui você tem, olha, farol alto automático, ajuda de estacionamento, antipatinagem, inicialização de pressão dos pneus, o check control do carro. E aqui os parâmetros também, onde você tem estacionamento, trava de dobramento do espelho, limpa-vidros traseiro em marcha ré. Você tem aqui, deixa eu voltar aqui no menu, você tem faróis, iluminação de acompanhamento, recepção e faróis direcionais. Conforto, você pode mexer aqui, olha, iluminação ambiente também. Você escolhe algumas cores. Aqui, olha, você tem este menu de cores, onde você tem a seleção de cores aqui. Não vai mostrar por conta do sol, mas é bastante bonito. Eu vou colocar uma imagem aqui que eu vou pegar num lugar fechado, tá? Então você tem aqui todas essas opções de cores. E aí você tem intensidade também para você ajustar do habitáculo, tá bom? E aí você tem esses detalhes aqui para você poder mexer. Segurança, você tem aqui Active Safety Brake, reconhecimento e preconização de velocidade, o alerta para você parar, né, um alerta de fadiga, sensor de ponto cego, reconhecimento de sinais do trânsito, tudo isso mostrando aqui no painel do 2008 elétrico, tá? Aí você vem aqui para o telefone, onde você tem os telefones, né, conectados, contatos, chamadas, opções. Aqui aparece um menu Bluetooth. Aqui você tem
o menu de aplicativos, né? Então, apps conectados, você tem o CarPlay e o Android Auto. Aqui meu cabo, sinceramente, não funciona aqui, então eu não estou nem utilizando. E aí você tem aqui o modo de energia. Aqui está no modo normal. Quando eu coloco no modo Eco, ele vai aparecer modo Eco. E quando eu coloco no modo Sport, ele vai aparecer o modo Sport. Consequentemente, você vai gastar mais bateria no modo Sport, tá? Então você tem aqui esses modos. Eu costumo deixar em modo Eco para utilizar na cidade, modo Eco, e utilizando o botãozinho B aqui do câmbio, né, que é um seletor, na verdade. Eu já vou mostrar ele em detalhes para você. E aí você tem aqui estatísticas de consumo de carga e também a carga que você tem aqui na hora que você pluga lá atrás o carregador do carro, tá bom? Aqui você tem mais configurações do carro, perfis e tudo mais. E aí você tem uma central bastante completa de você mexer, embora os menus dela sejam meio confusos. Então não vou dizer que é uma central ruim, mas ela poderia ser um pouco mais intuitiva, é bem verdade, tá? Aqui nós temos os botões, né? Recirculador de ar, o botão para você desligar todo o sistema, o ar-condicionado máximo, pisca-alerta, central de travamento das portas, desembaçador dianteiro e desembaçador traseiro. Aqui os botões do banco eu já falei, né, do aquecimento. Aqui nós temos o botão para você ligar o E2008. Aqui nós temos uma porta USB tipo C, uma porta USB tipo A e aqui dentro carregamento por indução com um dockzinho, olha, que você pode colocar o seu telefone celular aqui para você utilizar algum aplicativo que você queira, tá? Super fácil, colocou o telefone aqui dentro, ele já começa a carregar, olha, você vê que o meu telefone já começou a carregar, pode fechar aqui e seu telefone fica escondido, porta-trecos, tomadinha 12 volts, e aí vamos então ao câmbio do carro, que não é uma alavanca, e sim um seletor, como eu já falei, né? Posição P, que você aperta, Ré, neutro e drive, onde você vai aqui, olha, por meio dos seletores, coloquei Ré, neutro e drive, tá? Vou voltar aqui para P. Aqui a posição B, que é a posição que regenera um pouco melhor a carga do carro. Aqui esse aplique plástico imitando fibra de carbono. Freio de mão eletrônico e aqui o Drive Mode do carro. Aqui nós temos, olha, 2 porta-copos, um pequeno baúzinho para você levar pequenos objetos também. Lembra que eu falei que ele tem Isofix aqui no banco dianteiro? Olha só, ele tem aqui, porém aqui ele não tem o top tether, tá? Você só vai ter o Isofix mesmo aqui, a fixação na estrutura do banco da sua cadeirinha infantil. Porta-luvas, olha, tem queda devagarzinho aqui, ele tem a mola, né? Aqui as saídas de ar, né? Como padrão, tudo certo. E aqui então vamos ao cluster do carro. Não sei se você vai conseguir ver direito por conta da iluminação aqui do sol, mas eu vou tentar mostrar da melhor forma para você aqui, tá? Então, olha, aqui eu tô com um painel padrão do carro, tá? Mas eu posso mudar os meus visores. Eu tenho aqui o visor de energia, onde na hora que eu mudo aqui, ele vai fazer essa alteração e vai mostrar a imagem do carro. É aquele painel 3D, tá? Bastante bonito do E2008, junto com informações aqui de velocidade, odômetro, a marcha que você tá e também o Charge, Eco e Power, que ficam aqui no cantinho, olha, que na verdade é uma indicação de como você está utilizando o carro. E aqui o marcador de carga do carro, né, que parece um marcador de combustível, e o alcance também. Eu gosto bastante de utilizar este modo de visores aqui, tá? Que ele me dá uma visão mais ampla de tudo aqui que está acontecendo, né? Eu tenho um velocímetro, tenho um que parece um conta-giros, na verdade, e aqui todas as informações. E aí eu tenho as opções também aqui do modo de condução, que aqui eu tenho o monitoramento de faixa, né? E aí eu tenho também a navegação, que eu jogo o GPS aqui para a tela. Não, ele não vai jogar o seu Android Auto ou CarPlay, tá? Ele vai jogar o GPS nativo da central multimídia para cá, para você ter um mapa no painel do carro. É bastante legal essa visualização aí que você tem, tá? Aqui, deixa eu voltar o volante para a posição normal, para poder mostrar para você todos os comandos dele. E aqui nós temos os comandos do volante, tá?
Ok Google ou e aí Siri, por aqui você vai fazer essa mudança de tela que eu te falei ali do painel, volume do carro, e aqui, né, volume da central multimídia, aqui para você atender o telefone, aqui você tem as estações de rádio memorizadas, olha, quando eu mexo aqui ele vai mexer, não tem nenhuma estação, tá? Lista e também o Source, que é onde você escolhe a fonte sonora que você vai escutar o rádio do seu carro. Aqui nós temos aquele comando satélite, tá? Do controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Então, olha, deixa eu deixar aqui o volante. Aqui eu tenho limitador de velocidade, aqui eu desligo tudo, aqui eu tenho o controle de velocidade de cruzeiro. O adaptativo está nesse botão aqui, tá? E aqui neste botãozinho é onde eu tenho o play e o pause, onde eu seto a velocidade, né? Eu vou setar aqui por trás e aqui eu dou a pausa no sistema ou o resume para poder voltar a funcionar. Aqui no canto, olha, eu tenho os botões para desligar os sensores do alarme. Aqui eu tenho o monitoramento de faixa e também aqui eu tenho aquele sistema que vai corrigir efetivamente aqui a direção, tá? Se eu deixar só o monitoramento de faixa, ele vai só apitar, e se eu ligar aqui, eu tenho aqui o regulador de velocidade para usar o Lane Assist, tá? Mas eu tenho que estar com o ACC ligado do carro. Então, tudo muito fácil, tudo muito prático. Aqui na porta eu tenho toque macio, tenho aqui esse acabamento de fibra de carbono também, e aqui então nós temos os vidros elétricos do carro, junto com os comandos do retrovisor elétrico. Falando em retrovisor, aqui olha, nós temos o retrovisor que é fotocromático e temos aqui, olha só, senhoras e senhores, o teto solar que eu posso abrir, sim. Ele abre só metadinha aqui, mas é um teto solar funcional, não é apenas panorâmico, tá? Por meio deste botão aqui que eu abro e fecho ele, porém a cortina ela é totalmente manual. Mas vamos fazer o seguinte, chega de falar e vamos andar no Peugeot E2008 que eu quero te mostrar como é que esse carro anda. Mas afinal, como é que fica o conforto deste carro aqui? Pois é um carro bastante confortável para você utilizar no dia a dia. Posição de dirigir dele muito bem acertada. Nós temos aqui bancos que apoiam bem pernas e as costas também. Aliás, o apoio das costas é muito bom, viu? Isso porque ele te abraça literalmente, então você fica de fato numa posição bastante confortável aqui no E2008 GT. Nós temos aqui todos os ajustes mecânicos, tá? Não são elétricos, então nós temos o ajuste de altura do assento, o ajuste de distância e também o ajuste do encosto, que é milimétrico, então você tem aqui um ajuste muito mais preciso do banco. Só a posição do ajuste milimétrico é que é bastante apertada, porque ela fica bem aqui, então você tem que colocar a mão para trás para poder girar a rodelinha. Não é nenhum problema, isso a gente já viu em carros até mais antigos, tá? Que era até pior, inclusive, de você ajustar, mas é um ajuste que ele poderia ser um pouquinho mais para frente para facilitar um pouco a sua vida aqui na hora de ajustar o banco, tá? Temos o ajuste de altura e de profundidade do volante também, o que faz com que você tenha uma excelente posição, mas nós não temos aqui o ajuste de altura do cinto de segurança. Pois é, fica faltando esse ajuste aqui no E2008, mas é um carro muito gostoso de andar, viu? É um carro que é relativamente pesado por conta do conjunto de baterias, né? Então ele tem 1.630 quilos. O conjunto elétrico dele entrega 136 cavalos de potência e 26,5 kgfm de torque. E ele tem uma das menores baterias entre os carros elétricos. Ele tem somente 50 kWh de bateria. É algo ruim? Não, é o suficiente para te dar uma autonomia declarada pela Peugeot de 345 km. Porém, a gente coloca sempre um pouco a menos nessa autonomia, tá? Então, você pode considerar aí tranquilamente 300 km. Isso porque, olha, eu ontem fiz uma carga do carro e eu estava com 46% de carga e eu saí do carregamento com 73%. Hoje eu tenho aqui 232 km de alcance, tá?
Colocando como se fosse um tanque de combustível, eu estou um pouco abaixo dos 3/4 de tanque, tá? Então, você pode considerar aí que 300 km você vai rodar tranquilamente com este carro aqui. Mas é legal porque assim, o conforto elétrico do carro aqui, o conforto sonoro do carro, você só ouve efetivamente a rolagem dos pneus. E a vedação é tão boa em relação a ruído externo que você praticamente não ouve absolutamente nada do trânsito por fora, tá? Óbvio, você vai ouvir buzina, você vai ouvir tudo, mas não tem aquele barulho invadindo a cabine, tá? E aqui, olha, só escuto efetivamente a rolagem dos pneus. Mas vamos falar de como anda esse carro aqui. Bom, é um carro elétrico, ele tem 26,5 kgfm de torque, não são números exorbitantes, mas ele é um número maior do que qualquer carro turbo que você tenha por aí, tá? O próprio 1.6 THP da Peugeot e Citroën tem 24,5 kgfm de torque. Então, esse carro aqui é um pouquinho mais forte, com a diferença de que esse torque é instantâneo. Pôs o pé no acelerador, o torque já está totalmente disponível para você, tá? Nós temos aqui no câmbio, que na verdade é um seletor, né? Não é um joystick ou qualquer coisa, só um seletorzinho aqui que você põe para frente e para trás. Então nós temos aqui o botão para você apertar o P, ré, neutro e drive por meio do seletor, e nós temos esse botão B também, que ele faz uma regeneração mais ativa do carro, tá? Não tem bem um significado esse botão B, mas eu costumo chamar de brake, ponto, tá? Porque ele, na verdade, quando você tira o pé do acelerador, ele mesmo já faz uma frenagem aqui para que você tenha a regeneração da carga do carro, tá bom? Então, além de você ter a regeneração por meio da frenagem, você também tem quando você tira o pé do acelerador. Quando você está sem o botão B ativado, ele faz um tipo de regeneração. Quando você está com o botão B acionado, ele faz uma regeneração mais forte. Então, por isso que ele freia o carro mais forte, justamente quando você tira o pé, ele faz um freio motor mais forte para que você tenha uma regeneração melhor do motor, tá? E é um carro muito gostoso de guiar, porque a posição iCockpit aqui, que já é consagrada nos modelos da Peugeot, né? 208, 2008, 3008 e aqui no E2008 GT. Volantinho pequenininho, painel acima do volante, não é entre aqui o vão, então tudo isso faz com que você tenha de fato um carro muito gostoso de guiar, tá? Uma posição muito boa, a área envidraçada pode não parecer suficiente, mas sim, você tem total visão do carro, você não fica sem visão de absolutamente nada aqui no E2008, é um carro muito gostoso de guiar. Fora o acabamento desse carro, que é simplesmente um espetáculo, a gente tem que concordar, né? Aqui nós temos uma série de recursos. Aqui eu estou usando o GPS, que é nativo, mas você pode também espelhar Android Auto ou Apple CarPlay com a necessidade de cabos, tá? Ele não espelha sem a necessidade de cabos, somente com o cabo. Você tem aqui a entrada USB. Eu não estou espelhado com o CarPlay, com o Android Auto, porque o meu cabo aparentemente não dá conta do recado aqui de fazer esse espelhamento, tá? Mas ele tem aqui todos os recursos, você pode mudar aqui a cor da iluminação ambiente, você tem uma série de detalhes legais aqui no carro que fazem com que a sua convivência seja muito bacana, tá? E como é que ele anda? Bom, bem, muito bem, tá? Eu estou usando aqui o modo Eco, ele tem 3 modos de pilotagem para você utilizar, então aqui eu estou no modo Eco, mas eu tenho o modo normal, que eu aciono aqui, e tem o modo Sport também. No modo Sport, ó, a autonomia já caiu para 208, tá? Eu estava com 232. Então, no modo Sport, a autonomia é bastante sacrificada, porém, você tem aqui um rendimento total do carro. É muito legal. No modo normal, ele vai subir a autonomia para 218. E no modo Eco, ele volta para 230 km. Bom, né? Tá muito bom. Na cidade, você não vai usar o modo Sport.
E na rodovia eu também não indico, porque você no final das contas vai gastar mais bateria. Então o carro elétrico ele tem aquela questão, né? Você tem que focar, na verdade, no uso da bateria para autonomia e não necessariamente para você ter velocidade. Tanto que a velocidade máxima desse carro aqui é de 150 km por hora. Por quê? Ele anda mais? Claro que anda. Se você tivesse tudo liberado, você andaria muito. Porém, o foco aqui é a autonomia. Então, não adianta eu ter um carro andando a 200 km por hora, até porque é proibido, mas eu ter só 100 km de autonomia. Vai funcionar para quê? Né? Então, o correto aqui é justamente você ter uma velocidade máxima limitada para que você tenha o máximo de autonomia. Ah, mas a marca poda tudo isso para você não ter que correr. Então, na verdade, ela está focando justamente para que você tenha a melhor relação de custo-benefício, se assim a gente pode chamar, em relação à autonomia e velocidade máxima, tá? Até porque, sendo muito honesto, o limite das rodovias hoje é de 120 por hora, tá? 150 km por hora está mais do que suficiente para você poder fazer uma ultrapassagem caso você precise. Então não tem porquê mais do que isso, tá? Então por isso que as velocidades são limitadas. No Volvo, por exemplo, que tem um motor de 408 cavalos, você tem 180 km por hora de velocidade máxima. Não precisa mais do que isso, né? Então aqui você tem o foco 100% na autonomia. Vamos falar de itens de conveniência? Vamos! Ele tem aqui piloto automático adaptativo, o famoso ACC. Então eu vou setar aqui, vou definir a velocidade, aliás, a distância que eu quero em relação ao carro da frente, e tudo isso vai ser comandado pelo carro. Ele tem alerta de colisão, ele tem alerta, monitoramento de faixa, ele tem uma série de recursos legais aqui para você ter total comodidade dentro do carro. E em questão de segurança, você tem aqui controle de tração e de estabilidade, você tem assistente de partida e rampa, você tem aqui 6 airbags, você tem airbag para motorista e passageiro, airbags laterais e airbags de cortina. Você tem aqui também, como eu já falei, o alerta de colisão, você tem alerta de tráfego cruzado, você tem aqui monitoramento de ponto cego, uma série de detalhes que fazem com que o E2008 seja um carro muito, mas muito legal mesmo para você utilizar. Ah, e o detalhe, o teto aqui, embora ele pareça panorâmico, não, ele é teto solar. Eu posso fazer a abertura do sistema por aqui. Eu não vou fazer porque a câmera está aqui, então vai acabar atrapalhando, mas você pode fazer, a abertura dele vem mais ou menos até aqui, na metade, né, como abre realmente um teto solar, e é super bom, funciona super bem por meio deste botão aqui. Agora, em questão de suspensão, esse carro aqui ele tem aquele acerto muito legal que a Peugeot tem já no seu modelo E2008. Embora esse modelo aqui seja importado da França, então ele tem um acerto mais firmezinho, mais durinho, mas um acerto muito bom para você utilizar esse carro. Com um detalhe, não tem batida seca, não tem fim de curso e ele tem uma altura em relação ao solo que permite, por exemplo, que a frente do carro não fique raspando. Então, o acerto de suspensão aqui é muito bem feito. Obviamente que é um acerto feito para as ruas da França e não para esse solo lunar que nós temos aqui no Brasil, mas ele entrega muito bem a questão de conforto para você dentro do carro, tanto que eu não notei nenhuma batida seca. Eu peguei até umas ruas mais castigadas aí para poder sentir e você não tem problema algum, tá? Então um carro bastante legal. E em questão de consumo, bom, a gente não mede por quilômetros por litro, tá? A gente mede por quilowatt-hora. Eu tô fazendo aqui 20,4 kWh para cada 100 quilômetros. Se nós temos uma bateria de 50 kWh, nós temos aqui algo em torno de 280 km de autonomia. Tá bom, né? Isso considerando que eu usei bastante modo esporte, usei bastante modo normal, tudo isso aqui para poder falar para vocês como é que funciona todo o sistema do carro. Então, como eu falei, os 345 km de autonomia dado pela Peugeot, que é pelo ciclo WLTP, é um ciclo bastante otimista, tá?
porque é um ciclo diferenciado, é um ciclo europeu. Aqui no Brasil, a nossa realidade é totalmente diferente, então, de fato, existe uma autonomia menor em relação a isso, tá? Então, pode colocar aí 300 km de autonomia que você não vai ter dor de cabeça nenhuma para utilizar o seu 2008. Então, esse daqui é o E2008 GT, um carro bastante divertido, bastante gostoso de guiar também. Um SUV com proposta totalmente urbana, um carro muito bem equipado, muito confortável, espaçoso, com autonomia de aproximadamente 300 km, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas sim um carro excelente para você colocar na sua garagem e que você pode conhecer pessoalmente no grupo Destaque, sim, na Peugeot Destaque, o endereço está aqui na descrição do vídeo, você vai conhecer, vai entrar no carro, vai dirigir e sentir o que é um carro elétrico no seu dia a dia. Curtiu esse vídeo? Então deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal do Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta o nosso Instagram, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais em grupodestaque.com.br. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.